Oi pessoal, meu nome é Caroline Miyazaki, eu sou Serviços Profissionais na 3M e hoje a gente vai falar sobre Z350 XT, porque muitas vezes a gente vai estratificar, quer fazer uma restauração mais estética e não sabe como fazer o proveito das opacidades que ela tem. Então são 4 opacidades e eu vou dar algumas dicas para vocês nesse vídeo. Vamos falar então sobre a Filtek Z350 XT, a resina da 3M que tem uma patente de ser 100% nanoparticulada. Para vocês entenderem qual a importância de ter nanopartículas, vamos pensar um pouquinho no desenvolvimento das resinas compostas. Então, as resinas compostas, inicialmente elas eram quimicamente ativadas, né? As partículas eram muito grandes, era difícil de dar o polimento, o tempo de trabalho era baixo, e aí foram melhorando. Então, vieram as resinas que são fotopolimerizáveis. Dentro das resinas foto, as primeiras resinas tinham partículas também grandes, então mecanicamente elas eram boas, mas esteticamente ainda precisava melhorar. Então vieram depois as microhíbridas para melhorar a estética com propriedade mecânica. Depois surgiram as microparticuladas, que são resinas que são ótimas de polimento, mas mecanicamente não daria para usar, por exemplo, num dente posterior. E, mais recentemente, surgiram as resinas nanoparticuladas. Então, na verdade, a tecnologia de nanopartícula é uma patente da 3M de ser 100% nanoparticulada. Tudo começou com esse cientista, o Dr. Richard Feynman, que ele disse na época dele, mais ou menos em 1959, que um dia seria possível a gente escrever todos os volumes da Enciclopédia Britânica numa cabecinha de alfinete. Então, se a gente usasse tudo letras nanométricas, tá? Para vocês terem uma ideia, o que é uma nanopartícula é como se a gente pegasse um fio de cabelo e dividisse o diâmetro dele por pelo menos umas 100 vezes. Seria o tamanho da nanopartícula da Z350 XT. E aí a 3M pegou, aproveitou sobre isso. Então, é uma pessoa que não é da 3M, o Richard Feynman, ele ganhou o prêmio Nobel, foi super reconhecido. E aí veio a nossa cientista da 3M corporativa, na época, a doutora Sumita Mitra, e ela patenteou isso para a odontologia, que quer dizer o quê? Materiais que têm menos de 100 nanômetros na partícula, então ele é caracterizado como nanoparticulado, tá? Então aí que vem o benefício dessa resina. Por quê? Como que essa resina é feita para ser tão diferente? Então as partículas são 100% nano. A 3M fabrica cada partícula de forma nanométrica, tanto seja de zircônia ou de sílica. Essas partículas são silanizadas individualmente para formar então o que a gente chama de nanoaglomerado. Então, na verdade, não são nanopartículas isoladas, são nanopartículas em forma de nanoaglomerado. Então, uma partícula numa resina convencional teria a equivalência de um tamanho de um nanoaglomerado para dar essa resistência mecânica, para a gente poder usar em dentes anteriores e dentes posteriores, mas com o benefício de polimento de uma partícula pequenininha, da nanopartícula. Então esse é um grande diferencial dessa resina. Então, se a gente for pensar, a resina nossa é 100% nanoparticulada. Algumas resinas no mercado são ditas de nanohíbridas, que na verdade em materiais a gente chama de microhíbridas com algumas nanopartículas. Qual seria o benefício clínico de uma forma prática para vocês entenderem? Faz de conta que a gente vai para uma feira e a gente tem 3 cachos de frutas separados. A Z350 seria como se a gente tivesse uma caixa cheia de cachinhos de uva. Então as partículas são nanoaglomerados, então é como se fosse um cachinho de uva. As outras resinas são como se fossem partículas de tamanhos diferentes, porque é uma resina que é microhíbrida. Então seria como se a gente tivesse uma maçã, uma pera, uma uva, partículas diferentes. Se eu pegar uma uvinha do cachinho, se alguém for lá e pegar, fica imperceptível porque é uma partícula muito pequenininha. Então, ela mantém o brilho ao longo do tempo. Quando a gente pensa numa resina microhíbrida, se ela perder uma partícula, é uma partícula um pouquinho maior. Pensa, uma maçã é muito maior que uma uvinha. Então, eu exponho mais matriz e essa resina fica mais propícia a perder o brilho, a acumular, por exemplo, biofilme, a manchar. Então, a gente precisaria repolir com mais frequência uma resina microhíbrida quando a gente compara com uma resina 100% nanoparticulada. Então, um dos grandes benefícios é a retenção do polimento, além da propriedade mecânica. Tá? Então, vocês podem ver
que a gente mantém o polimento por muito mais tempo, então isso foi feito uma microscopia para ver a superfície, então a gente mantém o polimento por muito mais tempo em relação a algumas outras resinas que não têm essa patente. Então por isso que a gente fala que mantém o brilho ao longo do tempo. Como se fosse num paciente, essa estrutura é a resina, né, a microscopia em MEV da resina. Então, por exemplo, o paciente pode se alimentar, pode escovar o dente, que, como eu falei, se for desgastar, é uma partícula tão pequenininha que pode sair que fica imperceptível em boca. Então, ela mantém o polimento, sim, por mais tempo. Tá? E aí a gente vai trabalhar com escolha de cor, que vem a nossa dúvida. Então, tá bom, eu vou restaurar, que cor de resina eu tenho que usar? Sabe quando a gente faz uma restauração e a gente coloca, por exemplo, escolheu a cor da escalavita e deu a 1. Aí a gente coloca a 1 e, poxa, você fala, ficou meio escuro, vou pôr um B1 e continua meio escuro. Na verdade, o que a gente errou não foi a cor em si, foi a opacidade. Então, a gente precisa pensar em outras dimensões da cor. Só para vocês entenderem, quando a gente pensa em cor, a primeira dimensão que a gente fala é o matiz, é saber que cor que é. Então, por exemplo, se a gente for pensar na escalavita, é se é A, B, C ou D. Dentro de um mesmo matiz, a gente vai ter diferentes níveis de saturação da cor. Por exemplo, 1A1, 1A2, 1A3, 1A3,5 e assim por diante. E aí a gente pensa então no valor, que é isso que eu falei para vocês. Então a gente pode pegar 1A1 e ter mais opaco e mais translúcido, que isso é o valor, é o quê? Eu deixar mais translúcido para a luz passar mais, ou eu deixar mais opaco para filtrar a passagem da luz e não dá para enxergar, por exemplo, uma linha de fratura. Então eu preciso usar uma cor mais opaca, por exemplo, nesse caso. Então na Z350XT a gente vai ter a opacidade translúcida, que é a seringuinha branca, que tem um final T. Vamos ter um azul um pouquinho mais escuro, mas ainda claro, né? Um azul bebê, a opacidade de esmalte, que tem a finalização em E. Vamos ter a corpo, que é um azul meio que celeste, que é a opacidade body, né? Então B no final. E a cor mais opaca, que é o azul mais escuro, que é a cor de dentina, a opacidade de dentina, que vai finalizar em D. Então a gente vai ter, por exemplo, da cor A3 dentina, A3 corpo e A3 esmalte, para a gente escolher a cor correta e dentro da opacidade correta para o que a gente precisa usar numa restauração. A gente pode ver nessa imagem que os níveis de azul, quanto mais escuro, mais opaco, para facilitar a nossa visualização, porque na correria do dia a dia, às vezes a gente fica na dúvida, né? Então a gente consegue ver pela cor e pelo que está escrito na seringa, no êmbolo da seringa. São 33 cores que vocês podem utilizar, mas não tem necessidade de comprar o kit inteiro, tá? A opacidade de dentina, a gente vai usar, por exemplo, num caso de uma linha de fratura, numa classe 4, para esconder essa linha de fratura, ou para não ficar aquela meia-lua em classe 3, né, quando a gente faz restauração. Então, para esconder mais essas áreas que podem aparecer mais, que a gente precisa opacificar um pouquinho mais. Por exemplo, eu coloquei um parafuso de implante no meu paciente, né, então eu parafusei a coroa, e eu quero esconder aquele parafuso. Então eu preciso de uma cor muito opaca, porque eu preciso opacificar um metal. Então vocês poderiam usar, por exemplo, uma WD, que é um branco de dentina, sobre esse parafuso de implante, finalizar o resto do buraquinho do que ficou lá com uma cor A3 body, por exemplo, vai depender da cor que a gente usou na restauração do implante. Mas aí a gente pode usar também para opacificar. A opacidade de corpo é aquela do nosso dia a dia, que vai facilitar muito. Então, assim, se eu não quiser estratificar, usar todas as opacidades, é a cor coringa que eu vou usar para ficar mais fácil o nosso dia a dia. Então, por isso que a gente tem mais opções de cores. Ela não é nem tão opaca quanto a opacidade de dentina e nem tão translúcida quanto a opacidade de esmalte. Então, é uma opacidade intermediária. Se você utilizar alguma outra marca comercial de resina, a nossa opacidade de corpo equivale à dentina de algumas marcas comerciais, tá? A cor de esmalte é para usar onde a gente vai usar em esmalte, como se fosse um esmalte do paciente. E a parte de T, a cor translúcida, é a cor de efeito, por exemplo, num bordo incisal.
Antes de continuar, vamos ver que essa resina, ela tem como característica a fluorescência, que é para mimetizar a cor de um dente natural. Então, de repente, se você tiver um paciente jovem que curte uma balada, onde tem luz negra, se vocês usarem a Z350 XT, não vai ficar parecendo que o paciente está sem restauração, sem nada na boca. Então, ele tem fluorescência semelhante à do dente natural, para dar bastante naturalidade, como a gente pode ver nessas imagens do professor William Kabashi. E aí, como que a gente vai fazer numa estratificação? Por exemplo, o paciente chegou com um dente fraturado, uma classe 4, o que vocês podem fazer? Ou a gente faz o que a gente chama de enceramento diagnóstico, então molda e faz o enceramento. Tem pessoas que fazem essa matriz de silicone, então usam silicone para moldar, fresa, desenhando como se fosse um dente, né? Então, para fazer essa matriz de silicone, que é a matriz do BRB, tá? De 3 professores que a gente tem aí, que são excelentes. Ou então vocês podem fazer o enceramento diagnóstico e moldar esse enceramento. Então o que é importante a gente ter esse guia para facilitar a nossa restauração. Parte-se então pela parte do isolamento, vocês vão fazer o isolamento desde que tenha um controle total da umidade. Tem professores que preconizam absoluto, tem professores que preconizam relativo com controle de umidade, então vai ficar a critério de vocês, desde que não haja contaminação. A gente pode provar o guia, faz a aplicação do sistema adesivo de acordo com o sistema da eleição de vocês, polimeriza o adesivo, aí sim a gente vai estratificar. Como a gente quer mimetizar um dente para ficar bem natural, a gente pode colocar na parte lingual, né, para fazer aquela concha palatina, a cor de esmalte ou então uma cor translúcida. Vocês podem usar, por exemplo, a CT, que é uma cor clear. Tá? Aí a gente coloca então a resina no guia de silicone, leva esse guia em posição e polimeriza. Então, se vocês forem ver como vai ficar numa vista de perfil, é como se fosse realmente uma camada bem fininha por lingual, que a gente chama de concha palatina, e numa vista frontal a gente já tem o contorno da restauração, para facilitar o nosso dia a dia, tá ok? Quem tiver a mão leve, né, quiser já ajudar, a gente pode passar uma lâmina de bisturi 12 para tirar esses excessos, que às vezes fica, é normal. Quem não quiser pode fazer isso no final, na fase de acabamento e polimento, tá? E aí a gente vai colocar o quê? Uma resina para opacificar, para esconder essa linha de fratura. Então, numa quantidade muito pequena, vocês podem colocar uma resina de dentina. Tá? Então, por exemplo, o paciente deu A3 na seleção de cor, usa uma 3 de dentina, numa camada fina, pode subir um pouquinho na linha de fratura para não ficar aparecendo e já pode começar a desenhar os mamelos, numa camada bem fina. Aí a gente polimeriza, quem quiser pode fazer um halo opaco no bordo incisal, com essa cor de dentina. E em cima da dentina veio uma dentina que a gente chama de corpo, que é aquela opacidade intermediária que eu falei para vocês. Então a gente pode colocar essa resina em grande quantidade, subindo também bem no bisel, já desenhando os mamelos, simulando o dente análogo, né, o dente adjacente. Aí a gente polimeriza. Nessa região que ficou vazia aqui, ó, a gente pode preencher bem pouquinho com a cor de efeito, então isso vai depender da cor do paciente. As pessoas gostam de usar bastante a AT, que é um amarelo alaranjado, translúcido. Algumas pessoas preferem o BT, que é um azulado, outras o GT. Aí vai ficar a critério de vocês. Então a gente preenche uma camada fininha só nessa ala aqui, né, para nivelar essa área aqui. Polimeriza, e vocês podem ver que a gente ainda tem espaço para o esmalte. Então até agora a gente usou um esmalte na palatina, um pouquinho de dentina para esconder a linha de fratura, a opacidade de corpo para fazer o corpo da restauração, desenhar os mamelos, e na região incisal a cor T. E aí é só finalizar com o esmalte, coloca a resina de esmalte, acomoda bem, alisa bem, faz o acabamento e polimento, e aí a gente vai ver como a gente tem nessa foto aqui, então, como ficou a restauração. Vocês podem trabalhar com fotografias para saber se vocês acertaram, erraram cor quando vocês estiverem na dúvida. Então vocês podem ver que numa foto em preto e branco é super legal, porque a gente pode ver que se ficar muito mais escuro na região que a gente restaurou, é porque a gente usou pouco opaco. Então aí precisa corrigir e colocar mais corpo. Se ficar muito mais branco, aí é porque a gente usou opaco demais, então precisaria regular essa quantidade. Então, para facilitar a vida de vocês, quando a gente vai usar essa técnica de várias opacidades, fotografia ajuda bastante na seleção de cor das resinas. E a gente pode ver aqui que não teve erro, que ficou perfeito, que a gente não consegue ver a linha de fratura.
Agradeço a vocês que assistiram ao nosso vídeo sobre melhor utilização dos produtos da 3M. Convido para seguir a nossa página no Facebook e no Instagram, é 3M Oral Care Brasil. Sigam também a Dental Speech Graph e até a próxima!